Literatura de comédia sempre vai furar a fila do livrado. Livro de hoje, Sergei Davlatov, A Mala, Chemadan. Este livro aqui é o mais novo lançamento da editora Kalinka. E então, muitíssimo obrigado, editora Kalinka, que mandou esse livro aqui pra gente. Já resenhei outros livros do Davlatov, já resenhei o Compromisso aqui no canal e o Parque Cultural no Rascunho, tá? Então, vamos ver se acha ali para deixar o link aí, tá, na descrição, Murilo. E aí, com isso, dos 4 livros que a Kalinka traduziu, estamos tratando agora do terceiro. Vai faltar o Ofício só, que me parece que já é da vida do Davlatov como emigrado, né? O Davlatov, como vocês sabem, é um escritor soviético que imigrou para os Estados Unidos ali por volta acho que no começo da década de 80, final da década de 70, alguma coisa assim. Esse livro aqui foi publicado em 1986, tá? Então, no ano que eu nasci. E aqui, cara, a gente tem um livro que é muito famoso, assim, dele. Assim, é um livro que a galera que gosta do Davlatov gosta muito desse livro, e não sem razão, né? Qual que é a proposta disso aqui? É um escritor que ele emigra para os Estados Unidos, né? Um escritor soviético que emigra para os Estados Unidos, e traz uma mala, e aí ele abre a mala e deixa ali aquelas roupas e vai tirando cada peça de roupa, dá origem a uma história, né? Então acho que são 8, se eu não me engano, 8 peças de roupa diferentes que vão dando origem a 8 histórias completamente malucas, típicas do Davlatov. Então não muito diferente daquilo que a gente tem, por exemplo, no Compromisso, que são os 12 compromissos que ele tem lá, como, acho que são 9 ou 12, não lembro, enquanto jornalista soviético trabalhando na Estônia, né, em Tallinn. Então aqui a gente tem umas histórias assim, cara, maravilhosas, né? A primeira já é a história das meias de crepe finlandesas, que são umas meias verde-limão, que ele consegue fazer um contrabando, porque tipo, não tinha essas meias na União Soviética, e ele consegue com umas muambeiras finlandesas de meia, essas meias para comprar por centavos e vender por rublos, e faz uma dívida do caramba. Quando vê, cara, na hora que ele vai vender, a União Soviética começa a fabricar essas meias aí, as meias dele começam a não valer nada. A última história, que é as luvas de motorista, é sobre um cara de um estúdio de cinema que quer fazer um filme amador sobre tipo o Pedro o Grande em São Petersburgo, na União Soviética, assim, né? Então ele se espantando com tudo e coisas do tipo, né? Que na ideia dele era uma ideia assim genial, mostrar lá o Pedro Grande se espantando com tudo e falando assim, não, no mínimo vai ser um filme apolítico. No mínimo vai ser um filme apolítico. Pô, como é que o negócio dele vai ser apolítico, né, cara? Enfim. E aí vestem lá o Davlatov de Pedro Grande, botam ele lá numa fila de cerveja, só que ninguém tá nem aí pra ele vestido de Pedro Grande, porque tá todo mundo querendo beber logo, e foda-se o cara que tá vestido de czar. Fala assim, tô aqui na fila aqui, tô atrás do czar aqui, não corta minha fila, não sei o que. A galera tá tipo nem aí pro fato de ter um cara vestido de czar ali e tal. Tem uma que é um cinto com uma placa de estanho, que é quando ele vai quando ele é carcereiro e ele tem que levar um prisioneiro para um outro lugar, e o cara é meio maluco, e aí vai ele e um outro cara, e o cara só pensa em encher a cara também. Enfim, cara, toda essa pletora aí de personagens completamente caricatos e pitorescos da obra do Davlatov, que você encontra nos outros livros, e que compõem esse recorte muito subjetivo dele do que foi a União Soviética ali da época da estagnação e dos últimos anos ali, né? O que é legal para a gente falar desse livro? Primeira coisa, é muito interessante você ter uma proposta como essa, né, de gerar histórias a partir de itens que você carrega na mala, porque quando você faz uma mala, aquilo que você coloca na mala é um pouco também da sua história, é um pouco das coisas que você carrega consigo, né? Para lembrar aí, tem um título da Herta Miller, né, que é tudo que eu tenho eu levo comigo. Então, basicamente é isso, né? Você
carregando um pouco da sua identidade própria, da sua história particular, para um outro país, e a partir dela você chega no outro país e você relembra das histórias anteriores. Com isso você faz um processo, né, de invenção e memória que casa muito bem com a proposta literária dele, mas que casa com a proposta de vida de todo mundo que, pô, sei lá, muda de cidade, enfim, né, todo mundo traz histórias de outros lugares para si, e com o tempo, né, essas histórias elas vão se transmutando em coisas mais caricatas, mais distorcidas, e isso dá o sabor aqui que é típico do bom humor do Davlatov, né? Segundo, cara, a galera acha muito que o Davlatov, assim, tipo, ele é o dissidente, ou não sei o quê. Cara, assim, eu não vejo ele dessa maneira, até porque, assim, se tem uma coisa que eu acho meio palha na literatura russa, é o oba-oba que o povo faz para dissidente. Mas isso por razões políticas, de propaganda, que não vem ao caso, mas assim, a quantidade de coisa ruim que a galera publica só porque o cara tem opiniões contrárias ao regime, assim, não tá no gibi, sacou? Não tá no gibi. Então, assim, sei lá, para dar um exemplo, né? Tem aquela trilogia do Gorky, que é linda, né? Aquela trilogia autobiográfica do Gorky é linda. E, mais ou menos na mesma época, tem o Doutor Zhivago do Pasternak, que é um lixo de livro, assim, tipo, cara, um livro muito merda mesmo, e que só passou porque... E depois agora revelaram que o governo americano fez todo um trâmite com esse livro para fazer propaganda e etc. Assim, nada disso vem ao caso. Assim, o que eu tô falando é o seguinte: o Davlatov, ele não é exatamente um dissidente per se. Eu acho que ele é, antes de tudo, um espírito de porco. Sacou? Eu acho que ele é um cara assim do tipo assim, se tem governo, sou contra, né? Mas podia ser qualquer governo. Vou ler ainda o ofício dele para ver o que ele escreve sobre a vida de imigrado, mas ainda me interessa muito saber o que ele vai falar sobre a vida dos Estados Unidos, porque assim, não é possível que, se ele escreveu alguma coisa nos Estados Unidos, que a coisa passou a não ter esse ar insólito que a literatura dele tá prenha, né? Então acho que isso é interessante de falar também. Eu acho que ele é um cara que, antes dele querer ter opiniões políticas, ter qualquer coisa, ele queria zoar o barraco. E é isso, né? É isso. Qualquer lugar que esse cara nascesse, ele ia dar um jeito de zoar o barraco. Então, assim, acho muito interessante. Calhou dele nascer na União Soviética e escrever um retrato caricatural da União Soviética, o que ainda é muito gostoso de ler, assim, porque é uma porrada de gente, do jeito como ele escreve, né, o universo, é um monte de gente assim que assim, só está preocupado em encher a cara o tempo inteiro, não tem moral nenhuma, todo mundo é um pouco trambiqueiro, né, com a moral extremamente flexível e não liga para muita coisa. Basicamente é o Brasil, sacou? Assim, quer dizer, o Brasil não é a União Soviética, mas a gente tem o mesmo tipo de gente, né, do universo do Davlatov, né? E acho que por isso que essa coisa cala tão fundo aqui no peito, porque isso aqui é muito Brasil também, né, cara? Todo mundo tá querendo dar um trambique, todo mundo tá querendo levar vantagem em alguma coisa, todo mundo tá querendo dar uma paquerada, tomar um negocinho, e é isso, né? Assim, não tem projeto de país que sobreviva a essa galera, né? Então acho que o Brasil e a União Soviética aí da era Brezhnev tá tipo aqui, né? E cara, acima de tudo, é um livro, porra, muito engraçado, né? Assim, tem umas coisas assim, tipo, essa história, por exemplo, do cinto de oficial do exército dele, que ele fala assim que ele foi treinado como carcereiro, ele tem umas frases assim, ó. Ele estava em Komi, né? Ele falou assim: eu servi na guarda de um lager, né, que é um campo de prisioneiro. Fiz um curso de 20 dias para carcereiros perto de Sindor. Ainda antes eu tinha participado de boxe, eu tinha praticado boxe por 2 anos. Participava de competições entre repúblicas. No entanto, não me lembro de o treinador ter me dito nenhuma única vez: bem, você está pronto, não preciso me preocupar mais. Em compensação, ouvi isso do instrutor Toroptsev no curso para carcereiros. Depois de 3 semanas de aprendizado, de mais a mais, que se tornou uma ameaça para mim não foram os boxeadores, e sim os reincidentes. Então ele fala essas besteiras assim, daí ele tem que levar o cara lá para o campo de prisioneiro.
para um outro lugar. E aí ele fala, e ele tem que chamar um outro cara, né? Fala assim, eu vou sozinho? Não, você tem que chamar um outro cara, porque é o regimento, não sei o quê. E ele fala assim, ó, ele fala assim, arruma aí, chega pro cara e fala assim, arruma aí, o que aconteceu? Eu falo assim, a gente vai levar um doido aí pra Iócia, um ZK do 14º Barracão pirou. Até mordeu a tia Shura. A tia Shura, o cara mordeu a mulher da cantina, sacou? Aí fala assim, e fez a coisa certa, o cara carcereiro fez muito bem de ter mordido a tia da cantina, né? Pelo visto ele tava com fome. E essa tal Shura leva a manteiga institucional pra casa. Eu mesmo vi. Cara, manteiga institucional, cara. Manteiga institucional pra casa, né? Aí, beleza. Ele vai lá e ele tá com esse cinto, né? Que ele fala assim que ele tava colocando uma placa de estanho no cinto. Ele fala assim, naquela época era moda entre os tchequistas usar cinto de couro de oficial do exército. Eles soldavam na fivela uma camada de estanho e iam pra pista de dança. Se entrasse numa briga, as fivelas de latão voavam sobre as cabeças. E aí chega lá o cara, o doido, né? O suposto doido. E ele fala assim, eu quero uma moça bonita, uma esportista, arruma uma esportista pra mim, quanto tempo que eu vou levar? Aí o cara que tá acompanhando o narrador, ele fala assim, pô, você tem certeza que esse cara é maluco, cara? Porque primeiro ele queria comida, agora ele quer uma mulher esportista. Pô, sei lá, eu ia querer a mesma coisa. Acho que o cara não tá maluco, não. O cara tem até bom gosto, tá pedindo uma esportista. Então é isso, assim, tipo, tá todo mundo meio que invertendo valores o tempo inteiro e tal. E isso é demais, assim. E é uma tradição... com certo respaldo aí na literatura eslava. A gente tem aí o Švejk, né, da República Tcheca, do Jaroslav Hašek, que a gente já tratou aqui no canal em alguns vídeos, inclusive, que é um sujeito também muito engraçado, se passa durante a Primeira Guerra Mundial, e que também é isso, né, um cara pequeno trambiqueiro, né, meio inocente, meio malandro, né, sempre do lado errado das coisas, mas tentando dar um jeito de se safar de tudo. Então, assim, é isso, basicamente, né? Cara, é tranquilo, um livro super de boa de ler. Ele tem um pós-fácil aqui, que é um pouco mais profundo. Achei o pós-fácil... foi um rapaz chamado... Como é que é o nome dele? Igor Sukin. Ele é russo, né? Ele organizou antologias e etc. É membro da União dos Escritores Russos e professor da Universidade Estatal de São Petersburgo. Ele fez um pós-fácil que eu achei que ficou muito sisudo para a proposta do livro. Assim, ele tratou de fazer os links de intertextualidade com outras obras, com outras coisas. É válido, assim, mas não para quem está querendo ler só para se divertir. Né? Para quem está querendo ler para estudar, aí talvez sim. Né? Mas tá aqui. Esse livro aqui foi traduzido pela Daniela Muntian, que é a publisher da Kalinka, e o Moisiei Muntian, que é o pai dela, né? Que traduziu junto com o Irineu Franco Perpétuo, inclusive, o Salmo lá e tal. Então, dois tradutores aí também já muito gabaritados na literatura russa, beleza? Cara, tá aqui, A Mala do Davlatov, espero que vocês tenham gostado. Continua se inscrevendo no canal e dando ajuda pra gente lá no Catarse. Me digam quem leu o que achou do livro, né? Qual foi a sua parte mais engraçada, sua parte favorita. Tá bom? Vamos conversar sobre o Davlatov aí. Um abraço, galera. Tchau.